Queria-vos convidar a ficarmos de pé de novo, apenas para ler aqui um texto da Palavra do Senhor, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versículos 28 a 36. É a cena da transfiguração. Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Jesus, naturalmente. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Até aqui a palavra do Senhor, podem sentar. Eu chamei esta reflexão Perdidos no Monte Errado. Perdidos no Monte Errado. Vocês sabem que a imagem, o símbolo, a metáfora do monte é alguma coisa que está muito presente nas Escrituras. Aliás, está muito presente nos povos antigos. Já os gregos e os romanos tinham essa ideia do monte onde viviam os deuses, o Monte Olimpo, não é? Onde viviam os deuses, que era um monte numa região chamada Tessália, na Grécia, que era a morada dos deuses. Era uma ideia do paganismo grego. Deus manifestara-se a Moisés aonde? Quando o chamou para ir libertar o povo do Egito? No monte Horebe. No monte também. Mais tarde, Deus vem a dar as tábuas, já depois do Êxodo, vem a dar as tábuas da lei a Moisés aonde? No monte Sinai. Também no monte. O templo em Jerusalém estava edificado aonde? Naquilo que ainda hoje é chamado o Monte do Templo. Os samaritanos cultuavam a Deus aonde? Num monte, junto de Samaria, chamado Monte Gerizim. O Monte das Oliveiras está ligado ao ministério de Jesus, como nós bem sabemos. Satanás tentou Jesus, a certa altura levou-o ao topo de um monte muito alto, segundo diz Mateus, para o tentar, para mostrar os reinos do mundo, não é? E na sua tentação. E o Monte Sião representa Jerusalém e até o Israel, o antigo Israel, no seu conjunto. Portanto, os montes, talvez por serem lugares elevados, mais próximos do céu, sugerem maior proximidade com Deus, não é? Ainda há hoje quem vá orar para o monte, não é? Enfim, não critico, mas se Deus só nos ouvisse quando nós estamos a orar num monte, era porque Deus era curto de ouvido, não é? Tínhamos de estar mais perto do céu para Ele conseguir ouvir a nossa voz. Por outro lado, os coitados que estão no mar, ou nas ilhas, ou nas regiões planas, não tinham a mesma hipótese de Deus ouvir as suas orações. Nós sabemos que Deus está em todo lugar. Amém? Está nos montes, está no topo do Himalaia, dos maiores montes da terra, está no mais profundo dos vales, está no mar, está na planície, está em qualquer lugar. Amém? Isso não quer dizer que nós não vamos ao monte orar, não é? Mas não fazer disso um culto, não é? Porque Deus está em todo lugar. Então, no Monte Sinai, Deus revela-se a Moisés,
Lembram-se que Moisés subiu ao Monte Sinai e demorou-se lá. A Bíblia não diz nada do que é que aconteceu, ou muito pouco do que aconteceu no alto do Monte Sinai, quando Moisés lá estava a sós com ele. O povo estava cá embaixo. O que nós sabemos é aquilo que aconteceu com o povo. O povo começou a ficar impacientado. Um pouco como nós também hoje reagimos, quando Deus não responde logo à nossa necessidade. Quando Deus parece que está distante. Quando Deus parece que está ausente. Eles tinham o seu líder, o líder que os tinha libertado da escravidão para fora do Egito, lá no alto do monte, em conversação com Deus, em comunhão com Deus. Mas isso não os importou. Eles sentiam-se que lhes faltava alguma coisa e achavam que estava a passar muito tempo. E foi aí quando tiveram aquela ideia peregrina de tirar os anéis, os brincos, as pulseiras de ouro, fundir, derreter e fazer dali um boi de ouro à imagem do boi Apis, uma das divindades egípcias, para começar, digamos, a adorar. E foi quando Moisés desceu do monte e passou-se da cabeça e partiu-lhes com as tábuas da lei em cima, desfez aquilo tudo e derreteu o animal. Deus no Monte Sinai revelou-se a Moisés, entregou-lhe a sua lei, entregou-lhe as tábuas da lei. E as tábuas da lei representavam um concerto, uma aliança que Deus tinha com o povo do antigo Israel para aquele tempo. E claro, o povo de Israel ficou sempre ligado à história do Monte Sinai, ficou sempre ligado às tábuas da lei. As tábuas da lei passaram a fazer parte, a estar presentes dentro da Arca da Aliança. Era um dos 3 elementos presentes dentro da Arca da Aliança que acompanhou o povo em todo o seu percurso no antigo Israel. E, portanto, eles ficaram muito ligados, o povo hebreu, muito ligado, porque aquela era a lei do seu Senhor. O Senhor, o Deus, o seu Deus, o Deus com quem tinham uma aliança. Mas agora, neste texto, nós vamos encontrar aqui um outro monte, que é o Monte da Transfiguração, é assim chamado. Diz que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João ao monte, a este monte, para orar. Não quer dizer que eles não pudessem ter orado do outro lado. Jesus orou no Getsemane, não era monte nenhum. Jesus orou em muitos outros lugares. Mas provavelmente foi ao monte apenas, que era um lugar que não tinha lá ninguém e podiam estar à vontade, os 3, em comunhão e orar a Deus. E enquanto isso aconteceu, enquanto eles oravam a Deus, enquanto eles estavam em comunhão com Deus, diz que Jesus se transfigurou. Diz que, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Enquanto eles oravam. Foi durante a oração. Eles estavam em comunhão com Deus, eles estavam a orar a Deus e, de repente, começaram a ver Jesus de uma forma diferente. O seu rosto ficou diferente, transfigurou-se a aparência do seu rosto. E a roupa, diz, ficou branca e muito resplandecente. Não diz como é que ficou o seu rosto. Mas também não é importante. Diz só que se transfigurou. Alguma coisa diferente. Alguma coisa de celestial, alguma coisa sublime aconteceu naquele momento, enquanto eles oravam. Então, irmãos, deixe-me dizer, quando nós oramos, há sempre alguma coisa que muda. Há sempre alguma coisa que se transfigura. Há pessoas que pensam, quando nós oramos, que Deus muda as circunstâncias sempre. Nem sempre Deus muda as circunstâncias. Ele está no alto da sua sabedoria. Ele sabe coisas que nós não sabemos. Ele conhece coisas que nós não conhecemos. Ele é realmente o Senhor. Ele é realmente o único Deus. Mas quando nós oramos, há uma coisa que muda. Somos nós. Quando nós oramos, nós mudamos. E nós passamos a ter um olhar diferente. O nosso olhar muda. O nosso olhar transfigura-se. Nós vemos as coisas de outra maneira. Amém? Já aconteceu com vocês? Acontece. É verdade. Quando nós oramos, o nosso parecer muda. Muitas vezes a nossa atitude muda. E com certeza o nosso coração muda. Porque ninguém fica igual depois de estar em contacto com Deus. Depois de ir à presença de Deus e dizer: Senhor, aqui estou, sem máscaras, sem subterfúgios, sem nada, sem muros para me esconder. Aqui estou, como sou. Tu conheces o meu coração, tu conheces a minha mente, tu conheces a minha vida.
Tu sabes aquilo que eu sou, Senhor. Por isso, a minha vida está nas tuas mãos. Amém? E quando nós dizemos a minha vida está nas tuas mãos, nós já mudamos. Nós já mudamos porque deixámos de confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, e passámos a estar disponíveis para Deus poder trabalhar em nós. É por isso que a Bíblia diz, Jesus disse lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito não é atrasados mentais. Pobres de espírito é pessoas humildes, humildes perante Deus. Aqueles que são capazes de chegar ao pé de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui com os meus defeitos, com as minhas vicissitudes. Tu conheces aquilo que eu sou, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, trabalha na minha vida, põe as tuas mãos na minha vida, muda-me, Senhor. E quando nós dizemos, Senhor, muda-me, nós já mudamos. Já mudamos de atitude, já estamos diferentes. Amém? Então eles estavam em oração e de repente olharam para Jesus, Pedro, Tiago e João, e viram um Jesus diferente. E viram um rosto transfigurado. E viram as suas vestes brancas e resplandecentes. Porquê? Porque a oração muda o nosso olhar. Amém? Jesus falava lá com Moisés e Elias, como nós lemos. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Os dois pilares do Antigo Testamento. Os dois pilares do judaísmo. Daquilo que eles conheciam. Diz que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais aparecem com glória. E falavam do quê? Falavam da sua morte. Da morte de Jesus. A qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então o assunto da conversa entre Moisés, Elias e Jesus era a morte de Jesus que havia de cumprir-se em Jerusalém. Eles estavam a ter uma conversa profética. Estavam a falar de alguma coisa que ia acontecer. Falavam, no fundo, da centralidade da história da salvação. Porque o centro da história da salvação não está no Natal. O centro da história da salvação está na Páscoa. Está na morte e na ressurreição de Jesus. Que nós celebramos cada vez que nos reunimos para comungar, para partilhar a ceia do Senhor. Amém? Nós celebramos o Natal uma vez por ano. O nascimento de Cristo, que é importante, sem dúvida, o Advento. Não é? Quando Deus se faz homem e vem habitar entre nós. Mas nós celebramos a Páscoa, nós aqui pelo menos todos os meses, quando celebramos a ceia do Senhor, que simboliza a morte de Cristo. E naturalmente a morte de Cristo e a sua ressurreição são o centro da fé cristã, são o centro da história da salvação. E Moisés e Elias falavam com Jesus sobre o quê? Exatamente sobre a sua morte que se haveria cumprido. Então o ambiente estava muito bom. O ambiente estava fantástico. E Pedro, sempre o velho Pedro, queria ficar ali com Jesus. E Moisés e Elias. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas diz aqui a palavra que ele não sabia o que dizia. Não sabia o que dizia. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós queremos ficar parados no tempo. Na nossa vida cristã. Estamos a passar uma fase boa e queremos ficar. Ou então aqueles saudosistas estão sempre a pensar no passado. O passado é sempre melhor que o presente, não é? Mas olha, não queria viver no passado. E então acham sempre que os tempos antigos é que eram melhores. Que agora agora não, mas antigamente é que era bom. Então estou fora do tempo, não é? Estou fora do tempo. Nós devemos de viver um dia de cada vez, é isso que a Bíblia ensina. Não é? E diz que a Bíblia, como eu disse na passagem do ano, cada dia passa uma mensagem a outro dia. Está tudo ligado. Como alguém dizia, está tudo ligado. Não é? As coisas não são independentes. Mas, muitas vezes nós queremos ficar parados no tempo. E como queremos ficar parados no tempo, na nossa vida espiritual, não crescemos. Não estamos disponíveis para novas experiências. Não estamos disponíveis para novas lutas. Não estamos disponíveis para novos trabalhos, para novas situações, para aquilo que vier. Parece que não estamos disponíveis. Estamos sempre a pensar, quando eu aqui há uns tempos é que era bom, agora não. Aqui há uns tempos é que era bom. E na nossa vida, como seres humanos, acontece exatamente a mesma coisa.
Aquelas pessoas que estão sempre a falar da infância, ou sempre a falar da juventude, já perderam o seu presente. Já hipotecaram o seu futuro. Porque estão a viver amarrados ao passado. Claro que nós devemos guardar para nós, com carinho, as boas experiências do passado. Não é? E as más experiências do passado devemos reter como lições, como ensinamentos. Erros que cometemos que não devemos voltar a cometer. E as coisas boas, saboreá-las ainda. Mas sabendo que estamos num tempo presente. Já não vivemos naquele tempo. Já não temos 20 anos. Já não temos 5 anos, nem 10, nem 12, nem 15. Somos adultos. Vivemos noutro tempo. Temos outras responsabilidades. Não é? É assim ou não é? Os pais, o que é que os pais querem quando os filhos nascem? Que eles sejam felizes. Que eles sejam pessoas felizes. Que eles possam crescer, que eles possam desenvolver-se, que eles possam tocar a sua vida para a frente, dar alegrias aos pais, naturalmente, nem sempre acontece, mas que eles possam crescer e ser felizes. É isso que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que são nossos, que nós amamos. Queremos que eles sejam felizes. Às vezes, ao mesmo tempo, queremos que eles sejam felizes, mas queremos lhe impor a eles o nosso modelo de felicidade. À força. E então eles têm que ser felizes da maneira como nós as entendemos. Não como eles pensam ou como eles sentem, mas da maneira como nós queremos. Mas isso é outros 500, não é? É outra história. Mas muitas vezes nós ficamos parados no tempo. Nós esquecemos que a vida continua. Os cabelos brancos aparecem. As dificuldades físicas, a perda de qualidade de saúde acontece. Mas ainda assim ainda continuamos a ser filhos de Deus. E Deus continua a ter um propósito na nossa vida. Amém? De acordo com aquilo que nós somos em cada momento. Como nós estamos em cada momento. Ele quer nos usar. Nós trabalhamos para a nossa família. Sejamos mais jovens ou mais de meia idade ou mais idosos, fazemos alguma coisa em benefício da nossa família, em benefício das pessoas que amamos. Porque é que não devemos de fazer para com Deus, para com a obra de Deus? Será que Deus já desistiu de nós? Já disse, aquele fulano já tem mais de 60 anos, já não conto com ele. Já está despachado. Aquela fulana já não dá uma para a caixa. Acham que é assim que Deus pensa? Não. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vemos um grande respeito por todos os seres humanos de todas as idades. É verdade que nas culturas antigas havia um cuidado especial e um respeito especial pelos mais velhos. Ainda hoje existe nas culturas mais tradicionais. Mas também havia respeito pelas crianças e respeito pelas pessoas de todas as idades. E logo Deus ensinou o seu povo, na própria lei de Moisés, que devia respeitar o órfão, a viúva, isto é, a mulher idosa que já não tem condições para trabalhar, e o estrangeiro. Ou seja, aquelas pessoas que seriam mais frágeis socialmente. Deus ensinou o seu povo, deveriam respeitá-los, deveriam ser dignos de respeito em todo o tempo. Ou seja, isso quer dizer que nós temos um valor intrínseco em nós, que não passa pela idade. Assim como não passa pela nossa educação, pelas habilitações literárias. Assim como não passa pelo nosso nível económico. Não passa pela nossa cultura. Não passa pelas nossas habilidades, pelos nossos talentos, pelos nossos dons. Nós valemos por sermos quem somos. Do ponto de vista de Deus, nós valemos por sermos quem somos. Ponto final. Não é porque sabemos fazer coisas, não é porque sabemos cantar, sabemos tocar, sabemos pregar, sabemos evangelizar, sabemos orar, sabemos isto, sabemos aquilo. Não. Nós valemos por aquilo que nós somos. Amém, irmãos? Amém. Amém? Nós valemos por aquilo que nós somos. E um dos maiores erros que nós podemos cometer é querer ficar parados no tempo. É dizer assim, bom, eu vou... está tão bom aqui, eu já não quero sair daqui. Não. Nós temos uma jornada para cumprir. Paulo, no final dos seus dias, dizia que tinha cumprido a sua carreira, corrido a sua carreira.
e guardar a fé. Amém? Ele sabia que a vida era uma carreira. A vida humana, a vida cristã é uma viagem, é uma carreira, é um percurso que nós temos que fazer. E se nós queremos ficar parados em algum ponto desse percurso, é porque já desistimos do resto. É que já não queremos ver mais nada. Mas o melhor ainda estava para acontecer e Pedro não sabia. Que era Jesus iria à cruz, remir os nossos pecados, ressuscitaria ao terceiro dia e mais tarde ascenderia ao céu. E Pedro não sabia. Então, no alto do monte da transfiguração, o Pai testemunhou do Filho de dentro da nuvem. Dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. É Jesus que nós temos que ouvir. Anda para aí muita gente a ouvir pregadores, a ouvir, a prestar mais atenção àquilo que diz este ou aquele, do que àquilo que diz a palavra de Deus, do que àquilo que Jesus diz. Anda aí muita gente a prestar mais atenção àquilo que dizem pessoas que nem filhos de Deus são, nem cristãos são pessoas que nem têm comunhão com Deus. Não é? Em vez de prestar atenção àquilo que a Bíblia diz, é Cristo que temos que ouvir. A Ele ouvi. A Ele ouvi. A certa altura Moisés e Elias saíram, desapareceram, ficou apenas Jesus. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Sabe, alguns ainda preferem, como eu digo, estar no monte errado. Preferem estar com Moisés do que estar com Jesus. Parece que estar com Jesus não chega. Querem estar com Moisés e Elias. Querem estar com outros do passado. Que não são assim tão importantes para a nossa história da salvação. Eles estão no monte errado. Eles estão no Sinai, em vez de estar no monte da transfiguração, em vez de estar no monte do Calvário, em vez de estar com Jesus no monte, eles querem estar com outros. E diz que eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto, foram exortados a fazer isso. E a nossa tendência, de facto, é falar mais, não é? Muitas vezes a nossa tendência é falar demais. Nós falamos muito do que não devemos. E Salomão diz lá no livro de Eclesiastes que há tempo de estar calado e tempo de falar. Então, alguns ainda querem viver no Monte Sinai, estão no monte errado. Seguem os preceitos e a cultura do Antigo Testamento. O shofar, o kippah em cima da cabeça, a arca da aliança, o menorá, as túnicas sacerdotais, uma fixação obsessiva com Israel, como se o atual Israel tivesse alguma coisa a ver com o antigo Israel, com o povo do antigo Israel. E nós vemos isto em igrejas cristãs aí do mundo. Estão no monte errado. Estão no Monte Sinai, em vez de estar no Monte da Transfiguração, com Jesus, depois do testemunho do Pai, apenas com Jesus. Nós damos graças a Deus por Moisés, por Elias, por todos os homens e mulheres do passado, que se notabilizaram. E no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé, com tantos exemplos. Mas a nossa fé está em Jesus. Nós estamos interessados em estar com Jesus. Porque a lei e os profetas passaram. Reparem que a conversa entre Jesus, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração foi sobre o quê? Foi sobre o sacrifício de Jesus, que havia de ser consumado em Jerusalém, que é o verdadeiro foco da nossa salvação. Amém? Foi sobre esse assunto. Moisés e Elias apenas aparecem no Monte da Transfiguração para conversar com Jesus sobre aquela missão que ele tinha assumido voluntariamente. E diz a Bíblia que ele foi como ovelha muda para o matador. Ele estava interessado, ele estava empenhado, ele aceitou a missão de ser o Messias, não apenas o Messias de Israel, mas o Salvador do mundo, e de se entregar a si mesmo, de ser o Cordeiro de Deus. Ele não foi empurrado, ele veio porque quis. Ele aceitou a missão. Mas naquele momento, Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, apareceram no alto do monte para lhe dar uma força.
falaram sobre o sacrifício que havia de vir. Encorajaram-me com certeza. A Bíblia não diz o que é que eles falaram, em termos concretos, mas com certeza que houve um encorajamento. Como quem diz, olha, Moisés deve ter dito qualquer coisa do género. Eu não fazia ideia nenhuma como é que o nosso Deus iria providenciar a salvação para a humanidade. Não fazia ideia. Elias dizia, nem eu. E eu até profetizei há 700 anos, profetizei que havia de nascer um Messias, mas não passava para a cabeça que o Messias de Israel fosse realmente fosse Deus feito homem, vivesse entre os homens, que morresse em seu nome e depois ressuscitasse. Eu não fazia ideia. Deus realmente tem caminhos mais altos que os nossos caminhos. E eles o encorajaram a levar a sua missão até ao fim. Ele é o foco da nossa salvação. Amém. Jesus, a sua obra e a sua pessoa, o foco da nossa salvação. Agora, a lei e os profetas passaram. Agora o que importa é aceitar Jesus, viver em Jesus, viver para Jesus, viver por Jesus, fazer a obra de Jesus, ser uma testemunha de Jesus. Não é uma testemunha de Moisés, nem de Elias. Nós não somos chamados a ser testemunhas de Elias, nem de Moisés, nem da lei, nem dos profetas. Nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus. E ele disse, ser-me-eis testemunhas. Amém. Ser-me-eis testemunhas. Portanto, nós somos testemunhas de Jesus. Amém. Por isso é que eu digo na brincadeira que eu não sou testemunha de Jeová, porque Jeová não precisa de mim como testemunha. Eu sou testemunha de Jesus. Amém. Nós somos testemunhas de Jesus. É isso que somos chamados a ser. Não somos chamados a estar com Moisés e Elias. Somos chamados a estar com Jesus em oração, para que o nosso olhar se transfigure, para que o nosso olhar se mude, para que nós possamos olhar para Jesus cada vez com os olhos mais renovados. Que o Espírito Santo possa ungir os nossos olhos com colírio, para podermos ver a glória de Jesus, da sua obra, da sua pessoa, do seu nome. E cada vez, quando nós mais o conhecemos, mais apaixonados nós ficamos por Ele, mais nós o admiramos. Amém. Aleluia. E quando nós vamos mais adiante celebrar a ceia, ao tomar este pão e ao tomar este cálice, o que nós estamos a fazer é simbolicamente associarmos à sua morte. Não é? O cálice que representa o seu sangue, o pão que representa o seu corpo, ferido por nós. Ao tomarmos estes símbolos, estamos a associar-nos à sua morte, sabendo que ao terceiro dia Ele venceu, quebrou os grilhões da morte. Ele ressuscitou. Amém. Ressuscitou. E o Cristo ressuscitado é hoje a mensagem da igreja. É o Cristo ressuscitado. Não é Moisés, nem é Elias. Eles fazem parte da história da salvação, mas não são o centro dessa história. O centro dessa história é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que nós somos salvos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Amém? É por isso que nós oramos ao Pai, não em nome de Moisés e Elias, mas em nome de Jesus. Não é? É por isso que nós não nos chamamos moiseístas ou eliístas, mas cristãos. Nós seguimos Jesus. Amém. Vamos chegar em pé. Aleluia. Glória ao Senhor. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós louvamos e exaltamos, Senhor, e te agradecemos pela revelação da Tua Palavra, porque temos sido chamados ao monte onde devemos estar, Senhor. Por termos sido chamados à comunhão contigo, Senhor. E essa comunhão contigo nos basta. É mais do que suficiente. Bendito seja o teu nome. Senhor, eu oro para que possas dar discernimento a cada um de nós, para buscarmos cada vez mais ao Pai, buscarmos Jesus, procurarmos conhecer mais Jesus, procurarmos conhecer o seu coração, procurarmos conhecer a sua palavra, procurarmos conhecer o seu exemplo e, sobretudo, aplicar esse exemplo e essa palavra, Senhor, à nossa própria vida, Deus, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus e verdadeiras testemunhas de Jesus, que é o que temos sido desafiados a ser, Pai, em nome de Jesus.
e assim possamos cumprir a grande comissão que Jesus entregou aos seus discípulos e que disse: ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Bendito seja o teu nome, Senhor. Faz-nos verdadeiras testemunhas de ti, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém.